Nessa terceira aula, a gente vai ver alguns padrões radiológicos que você tem que saber. Só recapitulando. Essa aqui é uma radiografia normal, PA e perfil do mesmo paciente, ela está normal. Anatomicamente, nós temos 3 lobos do lado direito e 2 lobos do lado esquerdo. Aqui está na radiografia, você consegue identificar que do lado direito você vai perceber mais o lobo superior e o médio do lado direito do pulmão direito. E o inferior ele é um pouco perceptível nessa incidência. Dá para ver mais em perfil. Ele fica mais posterior. E no pulmão esquerdo você vai conseguir ver perfeitamente o lobo superior e o lobo inferior. Novamente, o inferior ele é um pouquinho mais posterior. Então, grande parte vai ser o lobo superior. É basicamente para você tentar identificar onde está alguma alteração. Tá. Lembra que eu disse que materiais diferentes vão ter densidade diferente e o raio-x vai penetrar de maneira diferente? Lembra que eu disse também que o pulmão, ele tem que tá preto? Tá preto? Porque tem ar nele, né? Mas não tem só ar no pulmão. Tem também outras coisas. Tem tecido, tem vasos. Então, não é só o preto, o puro preto que vai estar o pulmão. Vai ter uns tons de branco, uns tons de cinza, que são basicamente esses vasos aqui. Lembra lá? Os vasos que saem da região perihilar e vão até a periferia? Isso é normal. Eles estão se ramificando como se fossem raízes de árvore. Eles vão até a periferia. Bilateralmente, tá? Eles são mais espaçados na região perilar e vão se ramificando até a periferia. Vê se tu consegue enxergar aí. Isso é normal. Desse outro lado aí, pausa o vídeo e tenta identificar qual é o problema. Do lado do pulmão esquerdo, consegue ver, está espessado aqui, e vai se ramificando até a periferia, certo? Os vasos da trama vascular. Então, a trama vascular está presente do lado esquerdo. Mas quando tu vai analisar do lado direito, olha até onde ela vai. Olha até onde você consegue ver a trama vascular. Até aqui nesse limite que eu vou desenhar. Depois desse limite, fica extremamente preto. Extremamente preto. Tu não vê as raízes aqui, os vasos sanguíneos. Tu não vê. Então a trama vascular está ausente. Então, se está um preto, extremamente preto, quer dizer que é ar em sua essência. É ar que está entre a pleura visceral, que está em contato com o pulmão, e a pleura parietal, que está colada na caixa torácica. Então, se tem ar entre as duas pleuras, é um pneumotórax. O ar, por algum motivo, conseguiu invadir um espaço virtual entre as duas pleuras. E aí ele fez o pulmão direito colabar. Basicamente, o pulmão direito é só isso aqui. Ele colabou. E o paciente vai ter sintoma de falta de ar, né? Basicamente. Mas tu consegue perceber que mesmo sendo um pneumotórax, algumas estruturas estão normais, como por exemplo a traqueia aqui, que eu estou contornando. Bem aqui a traqueia. O coração tá aqui. Apesar de estar um pouquinho grande, eu estou conseguindo contornar ele. Ele está na posição correta, assim como a traqueia. Então, isso é o que a gente chama de pneumotórax simples. Pneumotórax simples, ele não acarreta tanto problema assim, tanta falta de ar, tantos sintomas ao paciente. Agora, tenta identificar a diferença entre esses dois raios-x. Os dois são pneumotórax. Os dois são pneumotórax. Só que esse aqui, do lado direito, ele é um pneumotórax hipertensivo. Por quê? Bem, aqui tem pouquíssima ou nenhuma trama vascular desse lado direito, no pulmão direito. Tu consegue ver os vasos sanguíneos? Não, tá extremamente preto, só dá para ver o branco dos ossos. Olha o pulmão aqui onde tá, extremamente colabado. Extremamente colabado. Tem tanto ar aqui, mas tanto ar, que ele tá conseguindo fazer uma pressão e empurrando as estruturas mediastinais para o lado contralateral. É como se fosse uma seringa, sabe? Quando tu aperta lá, faz pressão e empurra o conteúdo para fora. É tipo isso, tá fazendo pressão pro lado contralateral, de tanto ar. E olha a traqueia como ela se comporta. Ela tá centralizada aqui,
Ela tá centralizada? Não. Ela tá mais pro lado esquerdo. O coração também tá muito pro lado esquerdo. Então, quando tem esse tipo de pneumotórax, que é tão grande que empurra as coisas pro lado contralateral, é chamado de pneumotórax hipertensivo, como vocês podem ver aqui. Olha, o ar, o pulmão aqui tem trama vascular presente, mas as estruturas mediastinais estão centralizadas. É um pneumotórax simples. E o pneumotórax hipertensivo, grande parte do pulmão direito está colabado, o ar ocupa a maior parte, o pulmão é só isso aqui, as estruturas mediastinais estão todas contralaterais, o ar está empurrando, só não vão confundir com a escápula aqui, a linha da escápula. Essa bem aqui, olha, que eu estou desenhando. Isso aqui é o osso que fica lá atrás, é a escápula. Não vão confundir isso aqui com outra coisa, tá? Outra coisa, outro padrão radiológico. Novamente, o raio-x do lado esquerdo está normal, aqui é o mesmo raio-x, ele está normal, é para vocês notarem a diferença. Na letra B, quando você vai avaliar, os campos pulmonares estão claros e simétricos aqui? Estão, eles estão. E nessa outra radiografia, os campos pulmonares, eles estão claros e simétricos? Não, não estão. Olha quando tu vai ver aqui, esse aqui tá diferente desse. Tá diferente desse. Beleza, tá branco aí. Tá branco. Tem alguma coisa errada, não tá igual ao outro. O pulmão direito tem visivelmente uma mancha branca aqui, olha que eu tô desenhando, uma mancha branca. Isso aqui é o que a gente chama de condensação. Condensação, uma consolidação, na verdade. Consolidação pulmonar. É uma mancha branca com um padrão meio algodonoso, lembra algodão, que vai manchar o pulmão. Mas tu ainda consegue ver as costelas lá atrás, concorda comigo? Tu consegue ver ainda um pouco da trama vascular, só que ele tá manchado de branco, tá manchado. Isso é uma consolidação, uma consolidação. Do outro lado, vocês podem ver que não tem. Tá preto, mas ainda mantém as características da trama vascular. Não tá um branco excessivo. Então, isso é basicamente uma consolidação típico de pneumonia. Não necessariamente é pneumonia, pode ser outras coisas, mas o mais comum é que seja de pneumonia. Outro achado, outro padrão radiológico. Novamente, aqui na esquerda, o mesmo raio-x, ele está normal, não tem alteração nenhuma. Compara ele com o raio-x da direita. Qual é a diferença? Quando tu vai avaliar lá a letra B, os campos pulmonares estão claros e simétricos? Bem, esse aqui dá para ver aqui todinho, contorno pulmonar, né? Tem a trama vascular indo até a periferia, então não tem pneumotórax. Não tem uma mancha branca excessiva aqui, não tem. Então não tem consolidação. Isso aqui é o bronquifonte direito, tá? É normal estar mais espessado aí. Mas quando tu vai olhar do outro lado, cadê o pulmão que deveria estar aqui? Cadê? Basicamente tem uma mancha branca aqui, enorme. Tem uma mancha branca aqui. Só que diferentemente da mancha branca do outro raio-x que eu mostrei pra vocês, essa aqui tu não consegue ver nada atrás dela. Tu não consegue ver costela, tu não consegue ver trama vascular. E detalhe, ela tá embaixo, ela tá sofrendo ação da gravidade. Isso é mais um indicativo de que isso é um derrame pleural. Um derrame pleural. Lembra lá que eu disse que o seio costofrênico tem que estar livre? Esse Vzinho aqui, ele tem que estar livre? Ele não está livre aqui. Ele está tão obliterado que o líquido que está sendo acumulado entre as pleuras, a pleura parietal e a visceral, ele se acumulou tanto que subiu e ficou até aqui, nesse nível hidroaéreo aqui. E formou esse sinal. Deixa eu mudar aqui. Basicamente, isso aqui é um derrame pleural. Quando algum líquido, fluido, ele se acumula excessivamente em níveis patológicos entre a pleura visceral e a parietal, que é esse caso aqui.
e no raio-x ele se comporta como uma mancha branca. Geralmente ele começa, não, em todos os casos por ação da gravidade, né, ele começa indo do mais simples lá de baixo e vai subindo à medida que mais líquido vai se acumulando. Ele não começa aqui de cima, isso não existe. Então isso aqui é um derrame pleural. E tu tá vendo que ele forma esse sinal aqui? O normal era para ter um seio costofrênico livre, mas ele forma esse sinal aqui, essa curva. Essa curva. O seio costofrênico aqui não existe. Então, para tu entender, na hora que tu for descrever lá na letra B, tu pode usar alguns desses sinais. Sinal da parábola, o nome é bem intuitivo, isso aqui é uma parábola. Ou parábola de Demosier, sinal do menisco, ou sinal da silhueta. Eu prefiro o sinal da parábola, porque ele é mais intuitivo. Então, ele é indicativo de derrame pleural. É uma mancha branca que oblitera o seio costofrênico. Não dá para ver estruturas atrás dela, diferentemente da consolidação, que é um aspecto mais transparente e algodonoso. E detalhe, lembra lá que existe o pneumotórax simples e o hipertensivo? O simples, ele não desviava as estruturas para o lado contralateral, certo? Ele não conseguia empurrar, porque ele é simples. O hipertensivo, o hipertensivo conseguia, porque ele é tão forte, tem tanto ar entre as pleuras, que ele consegue empurrar as estruturas para o lado contralateral. Aqui é a mesma lógica, só que não vai ser ar empurrando, vai ser líquido entre as pleuras. Então, no derrame pleural simples, nós não vemos, nós não conseguimos ver, não existe isso de empurrar estruturas para o lado contralateral. Olha, a traqueia aqui está centralizada. Olha aqui a carina da traqueia, bem aqui, bonitinho. A divisão, ela está centralizada. E o coração, apesar de não aparecer, ele deve estar aqui em algum lugar. Ele está no lugar dele. O derrame pleural não é extenso o suficiente para empurrar essas estruturas para o lado contralateral. Agora, nesse outro exemplo aqui, o que é que tu acha que está acontecendo aí? Cadê o pulmão direito? Cadê o pulmão direito? Era para estar aqui, né? Aqui não tem seio costofrênico, não tem base pulmonar, não tem ápice pulmonar, não tem nada. Porque tem tanto líquido entre a pleura parietal e a pleura visceral que o pulmão inteiro está comprometido. Ele vai ter muita falta de ar esse paciente. E tem tanto líquido que, olha como tá a traqueia. Olha como tá a traqueia. Eu estou contornando exatamente onde ela está. Bem aqui tá a carina da traqueia. Visivelmente tem tanto líquido aqui que ele conseguiu empurrar as estruturas mediastinais para o lado contralateral. Pro lado contralateral. Olha o coração onde está. Visivelmente as estruturas estão sendo empurradas para o lado contralateral. Então isso aqui a gente chama também de derrame pleural, só que ele é maciço dessa vez. Não vai colocar hipertensivo e jogar no pneumotórax. É derrame pleural maciço. Beleza. Aqui também tem outra radiografia de derrame pleural. Aqui é mais para ilustrar para vocês. Traqueia, bem aqui, ela está centralizada, ela não está desviada. Bem aqui a carina da traqueia. Botão aórtico. Aí quando tu vai analisar a letra B, os campos pulmonares, eles estão claros e simétricos. Bem, aqui tem a trama vascular, né, do bronquifonte direito, bronquifonte esquerdo. A trama vascular está indo até a periferia. Só que aí o seio costofrênico, que deveria estar vindo até o final aqui, está obliterado. Olha como está formando o sinal da parábola aqui, essa curva, essa parábola. Então o seio costofrênico direito está obliterado. Só que isso aqui é um derrame pleural bem leve, deve ter uns 200 ml aqui, mais ou menos. E aqui também tem o sinal da parábola. É uma mancha branca que não tem como ver coisas atrás dela. E ela começa na base e vai subindo, conforme vai aumentando a gravidade. O derrame pleural do lado esquerdo aqui está mais extenso, então ele está mais alto. O seio costofrênico foi obliterado e o líquido foi subindo, foi se acumulando até ficar aqui nesse nível.
Então, quando tu for escrever na letra B, vai estar assim: campos pulmonares com derrame pleural, sinal da parábola bilateralmente. Aí tu especifica lado direito leve e lado esquerdo moderado. Beleza? E no D tu vai escrever seios costofrênicos obliterados. E o último padrão, novamente comparando uma radiografia normal, a mesma, essa aqui do lado esquerdo, com a do lado direito que está alterada, mostrando o último padrão radiológico. Tu consegue ver aqui, na hora de analisar a letra B, como estão os campos pulmonares? Eles estão claros e simétricos? Bem, dá para ver, apesar da imagem estar um pouco embaçada, dá para ver aqui os brônquios fontes, dá para ver a trama vascular indo até a periferia, não tem um preto excessivo aqui, não tem derrame pleural, porque os seios costofrênicos estão livres, não tem pneumotórax, não tem derrame pleural. Aí tu olha essa mancha branca aqui, olha aqui no ápice do pulmão, tem que ser simétrico. Se o pulmão esquerdo vai até aqui nessa altura, o pulmão direito também deveria ir. E olha como ele não tá indo. Tem tipo uma mancha branca aqui. Aí tu pensa logo, poxa, não tá lá embaixo. É uma mancha branca. Deve ser uma consolidação. Tem um aspecto mais algodonoso. Deve ser uma consolidação. Apesar dessa imagem estar um pouco feia. Só que, diferentemente da mancha branca da consolidação, que é típico de pneumonia, a consolidação, isso aqui é um padrão chamado de atelectasia. Atelectasia. A principal diferença, que não vai estar presente em 100% dos casos, mas te ajuda muito a diferenciar, é que a atelectasia, ela vai, diferentemente dos pneumotórax hipertensivo e derrame pleural maciço, ela não vai empurrar as estruturas para o lado contralateral. Ela vai puxar as estruturas para ela. Olha aqui como a traqueia tá puxada. Estou desenhando ela aqui. A atelectasia, que é essa mancha branca aqui, ela vai puxar as estruturas para ela. Ela vai puxar, ela não vai empurrar. Agora tu tem que entender o porquê disso. Tá aqui. A atelectasia é essa mancha branca aqui. Se a traqueia tivesse centralizada, isso aqui poderia ser típico de uma consolidação em ápice. Poderia ser. Poderia ser. Mas a traqueia desviada, a traqueia puxada, né, repuxada, indica que é uma atelectasia. E tem outra coisa também que ajuda a diferenciar. A consolidação, ela tem um aspecto mais algodonoso. As bordas, os limites da consolidação é mais algodonoso. A atelectasia, ela, explicando logo o que é, ectasia significa expansão, dilatação. E se tu colocar o A na frente, fica ausência. Ausência de expansão, ausência de dilatação. Quer dizer que os alvéolos não estão conseguindo fazer o trabalho deles. Eles não estão conseguindo insuflar, não estão conseguindo fazer a respiração, a ventilação. É isso que está acontecendo aqui na atelectasia, a ausência de expansão. Os alvéolos basicamente colapsaram. E esse colapso vai criar uma pressão negativa, Onde deveria ter ar, não tem nada, é como se criasse um vácuo. Aí isso vai repuxar as estruturas, não empurrar. Isso é a nível alveolar, não é a nível espaço pleural, como no derrame pleural e no pneumotórax. Isso é a nível alveolar. Beleza, ele está repuxando essas estruturas. Então, geralmente, a parte que vai estar atelectasiada é uma parte do pulmão inteiro, um lóbulo inteiro do pulmão, ou até mesmo um lobo, que é maior. Nesse caso aqui, a parte que está atelectasiada é o lobo superior direito. É o lobo superior direito. Lembra que ele ia até aqui, mais ou menos, na metade? Ele foi tão atelectasiado que ele foi tão repuxado, ele foi tão condensado que ele é só isso aqui.
Isso aqui é todo o lobo superior direito do pulmão. Ele sofreu essa atelectasia e diminuiu de tamanho. E puxou as estruturas adjacentes a ele. E lembra que o lobo, ele, ele não é junto com o outro, ele não é junto, colado com o outro. Ele tem uma divisa, que são as fissuras. Ele tem as divisas, que são as fissuras. Essa fissura bem aqui, a fissura. É basicamente essa fissura que vai te ajudar a diferenciar também uma atelectasia de uma consolidação. A consolidação é algo mais algodonoso, a borda dela é mais algodonoso. A borda da atelectasia é mais laminar, é mais linear, é uma linha bem definida. Deixa eu voltar lá na da consolidação para tu entender. Aqui, a da consolidação, a linha que divide ela é um pouco algodonosa, é um pouco tortuosa, assim. Dá pra ver também alguns limites aqui, olha. É tipo um algodão doce. Na da atelectasia, ó, e essa aqui na consolidação, ela não repuxa. Ela não repuxa as estruturas para ela. Se isso aqui fosse uma atelectasia desse tamanho aqui, com certeza iria puxar as estruturas para ela. Se aquela que eu mostrei era pequena e já puxou, imagina essa aqui. E aí, voltando para a atelectasia, bem aqui, o pulmão superior direito colapsou, ficou uma mancha branca, que dá para ver mais ou menos as estruturas atrás delas, em alguns casos não. Mas as duas diferenças, ela vai repuxar as estruturas para ela, porque é uma ausência de dilatação, e a borda dela vai ser mais laminar, mais linear, bem delimitado, de onde é a atelectasia e onde é pulmão, diferente da consolidação. E aqui tem mais um caso para tu diferenciar, quando tu vai analisar na letra B. Os campos pulmonares, eles estão claros e simétricos nessa radiografia? Bem, na letra A, pelo menos, a traqueia tá aqui. Bem aqui, caindo da traqueia. O coração tá para cá. E aí? É uma mancha branca no pulmão direito, que dá para ver mais ou menos as estruturas atrás, dá para ver as costelas, dá para ver um pouco de trama vascular. E tu pode pensar logo, o pulmão direito todo tá com derrame pleural maciço. Mas lembra que no derrame pleural maciço é a nível espaço pleural? E o líquido vai empurrar as estruturas para o lado contralateral? Aqui já é diferente, aqui é uma atelectasia total de pulmão direito. É uma mancha branca que, pelo pulmão direito, está colapsado, está com ausência de expansão, está criando uma pressão negativa, ele está repuxando as estruturas mediastinais para ele, e não empurrando, como o derrame pleural faz. E isso aqui não é um pneumotórax, porque do outro lado não tem a linha, né, que divide a trama vascular para a parede torácica, não tem. A trama vascular ela consegue ir até a periferia. Tu poderia pensar assim, se essas estruturas estão indo do outro lado, é porque tem um pneumotórax hipertensivo aqui. Não, não tem. A trama vascular está presente em todo o pulmão.